Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez vamos lá para o canal do Revista FAPESP, desbravando a floresta de árvores gigantes. E vamos dar esse react um pouquinho para falar um pouquinho sobre ciência, biologia, botânica e aprender um pouquinho mais sobre a flora brasileira, né? Vamos conhecer as árvores gigantes, então bora que bora. No norte do Amapá, tem um lugar chamado Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, onde a floresta amazônica é maior do que nos outros lugares. E tem os pesquisadores tentando entender como isso é possível. Eles fizeram no final de outubro, começo de novembro do ano passado, de 2023, uma viagem de prospecção e a gente teve a oportunidade de acompanhar. Caraca, a Amazônia, eu acho que é de quem tem algum tipo de interesse para visitar lugares naturais, né? Eu sei que a gente tem muito esse problema de cegueira com a natureza, de achar que nós não fazemos parte da natureza, né? Mas todo mundo que gosta desse tipo de viagem, ecoturismo e tudo mais, a Amazônia com certeza é um dos ambientes que deve ser mais requisitados e procurados, assim, né? Muito por conta da sua dificuldade também, não deve ser tão visitado assim, porque não é tão fácil. E acho que às vezes até dá medo um pouquinho, né? De você achar que é um lugar incivilizatório, que não tem como ir, não tem como trafegar. Mas eu acho que toda oportunidade que você deve ter de ir, só pelo... Cara, tudo parece ser muito fantástico, assim. Fantástico de bom, né? O tamanho dos rios, o tamanho das florestas... o fechamento da floresta, o quanto a mata é fechada, né? Deve ser fantástico poder visitar a floresta amazônica em qualquer ponto dela, assim, né? Bom, essa é uma região bastante peculiar, é uma região, na verdade, única na Amazônia, porque aqui é onde nós encontramos as maiores árvores na Amazônia, né? Nós encontramos árvores que podem chegar a 80 metros, como é o caso dessa Diniz excelsa, né? Que é o angelim vermelho. E essas, na verdade, são talvez as maiores árvores das florestas tropicais do mundo, né? Caramba. 80 metros, é coisa pra caramba. É uma dimensão que para a região tropical era considerada inexistente até poucos anos atrás, era considerado impossível. Como é que as árvores superam esses desafios? Essa é a grande questão. Porque você tem que lembrar que é uma árvore, é um ser vivo, né? A gente tem essa cegueira botânica de achar que as árvores e as plantas não são vivas, né? Então, cara, como que um ser vivo tem uma estrutura biológica certinha para conseguir manter 80 metros de altura? É fantástico que essas árvores conseguem levar a água do solo, aqui embaixo, até as folhas lá 60, 70 metros no topo. E o nosso papel é justamente tentar entender como que esses microtubos conseguem levar essa água sem a coluna de água voltar para baixo. Para árvores de 20, 30 metros, a gente até entende que isso é possível. Para árvores de 80 metros, a gente acha que tem alguma coisa lá que a gente não está conseguindo entender direito. Então a gente foi acompanhando o Léo no desafio de tentar documentar essas árvores que você nem consegue enxergar o topo delas. Então, para você documentar quão grandes elas são, é muito difícil. Porque como é que você vai dar uma escala desse gigantismo se todas as árvores ao lado são gigantes? Então a ideia para passar essa dimensão e o volume da árvore era ficar no pé dela. Então eu fiz uma série de fotografias pegando essa textura no primeiro plano e essa perspectiva indo em direção ao céu. Sendo uma viagem de prospecção, significa que eles estão tentando descobrir a viabilidade de se instalar um projeto de longo prazo ali para conseguir ficar por anos acompanhando essa floresta. Então a gente está fazendo esse trabalho inicial de entender como trabalhar nessa região, como que é a logística e de começar a dar nome para as árvores, de começar a mapear onde elas estão,
para a gente poder fazer um trabalho que às vezes pode demorar 5, 10 anos, para a gente entender de forma compreensiva como elas funcionam. Para a gente é surpreendente, porque não tem quase ninguém estudando essa região. E ela provavelmente tem uma contribuição para a biomassa da Amazônia, uma contribuição para a hidrologia também desproporcional. Não só as árvores são muito grandes, muito altas, como também aqui nós encontramos a maior biomassa, né, que é o maior estoque de carbono de todas as florestas da Amazônia. Cara, é fantástico como 2024, né? A gente vê o avanço tecnológico e científico, mas a gente vê como é fantástico o quanto a gente não sabe ainda, né? O quanto a gente tem a descobrir. Isso é maravilhoso, mano. Isso é maravilhoso de poder desfrutar e tentar entender como que esses seres vivos, eles funcionam. Neste momento de mudança climática, a biomassa acumula carbono, é um grande estoque de carbono. Se essas árvores começam a cair, morrer, em termos de mudança climática, é muito grave. Porque você não vai ter esses capturadores de carbono mais. Esse parque cumpre uma diversidade de funções. Então, o Christoph Jaster, que é o diretor do parque há 20 anos, ele tem muito forte várias missões. Uma é receber pesquisadores, possibilitar que se façam projetos sólidos ali. O parque está sempre de portas abertas para receber projetos de pesquisa e nós queremos também estreitar a relação com instituições acadêmicas, de pesquisa, de ensino. Eles funcionam muito como assistentes para pesquisadores. Tem pesquisadores que vão lá, estabelecem as bases de uma pesquisa, mas quem continua coletando os dados são os guias que estão lá o tempo todo. É uma viagem longa. A gente pegou o avião em São Paulo para Macapá, com escala no meio do caminho. Depois de Macapá, tem que pegar um trecho de carro, um trecho de barco. A gente estava em 2 voadeiras com 13 pessoas, bagagem, comida, fogão. E em um determinado momento a gente entalou. Aí a gente desce no meio da correnteza, tendo que escalar pedras na correnteza dentro d'água, empurrando o barco. Foi uma aventura. Eu estava nesse barco que entalou, o Léo estava no outro e filmou um pouco. Mas depois a coisa foi ficando tão tensa que ele ficou com medo de filmar um desastre e parou de filmar. O que ela foi fazer ali, gente? Quando a gente chegou na base estava bem escuro, todo mundo com fome, não tem sinal de celular, aquela situação em que a gente é pequenininho. Então a gente instalou as redes e nesse mesmo momento carregaram um fogão, instalaram a cozinha, tinha um isopor gigantesco com gelo e imagino que estava tudo lá dentro. Quando eu vi tinha jantar. Descobrimos que dava para ficar bem instalado, né, confortável dentro daquelas condições. Então nós acordamos, o primeiro dia realmente de pesquisa de campo. De manhã a gente não saiu imediatamente, o Paulo e o Rafael, eles queriam explicar o que a gente estava fazendo ali, por quê. Então eles deram uma aula e foi muito interessante, porque enquanto eles iam dando a aula do que eles conhecem sobre árvores amazônicas, como eles fazem essa pesquisa, como é em outros lugares, os guias locais que conhecem bem aquela floresta iam dando também o conhecimento deles sobre como são as flutuações climáticas, sobre o que eles veem das árvores. Então teve uma troca muito interessante. À tarde nós saímos a partir da base caminhando, os guias mostrando onde eles sabem que tem árvores maiores. Os pesquisadores têm um aparelho que eles chamam de rangefinder, que é um aparelho que tem um laser que você mira para o galho mais alto que você conseguir enxergar e ver a distância, um modo de estimar a altura das árvores. O Paulo tem um drone, e aí é importante porque o drone chega acima das copas, vê o horizonte das copas e ele consegue dar as alturas que cada coisa está em relação ao chão. E aí com isso o Paulo também via onde é que estavam as outras copas mais altas no entorno. Então a gente ia se guiando em alguns momentos com a ajuda do drone também. No segundo dia lá, nós fizemos uma outra trilha, um pouco mais distante, então a gente andou mais a partir da base para continuar procurando e ali a gente encontrou também bastante árvores grandes. Olha o tamanho disso. No terceiro dia a gente foi
vê o projeto de monitoramento das tartarugas do rio, as tracajás. Os guias de lá têm um monitoramento de plantas, tem um monitoramento de alguns animais. Então, nesse período, que é um período de desova, eles desembarcam na prainha e eles enxergam, a gente enxerga muito mal isso tudo, mas eles veem direitinho o rastro da tartaruga, onde ela foi, e aí eles vão com um pauzinho para ver onde a areia está mais fofa, com muito cuidado, porque você não pode furar nenhum ovo. Aí eles dão uma escavadinha muito delicada só para conferir que de fato ali tem ovos, fecha e marca. Foi um aprendizado muito bacana a gente ver como é que eles trabalham. À tarde nós pegamos o barco e fomos 40, 50 minutos acima da base, e lá o Christoph disse que ele tinha visto várias árvores muito grandes, e de fato foi onde a gente achou o maior ajuntamento de árvores muito altas. E aí no último dia a gente pegou o barco para essa parte mais longe, para ver essa árvore maior, que tem 80 metros, pelo que a gente mediu. Nesse último dia o Léo não foi junto, porque ele considerou que ele já tinha documentado a ação de trilha o suficiente, que o que ele pegaria lá não seria diferente. Fotografia de bicho não dá para fazer correndo pela floresta. E foi nisso que eu compreendi que seria interessante eu fazer uma expedição sozinho. Aí, que bonito. Formiga, eu queria... Caramba, olha as fotos. É tão... Caramba, pra ter uma foto tão certinha assim da formiga, né? Uma expedição sozinho. Cara, a foto tá tão boa que dá pra você ver os micropigmentos, né? As partes pequenininhas que formam a coloração da formiga, né? De tão bonita que tá a foto. Eu queria formiga, eu queria cobra, eu queria lagarta, enfim, o que pintasse. Olha, essa ficou muito bonita também. E aí, então, com isso a gente encerrou essa parte da expedição. Então é uma viagem que foi 7, 8 dias, tem um longo período ali que é de trajeto, e 4 dias na floresta. Caraca, da hora demais. Bom demais esses vídeos da revista FAPESP. Bom demais ver o quanto a gente tem que explorar ainda as nossas biomas, as nossas florestas para descobrir coisas boas. E bom demais ver e ouvir esses relatos, né? Para ver a matéria completa, tá falando que só ir lá no site da revista FAPESP. Não se esqueça que é de graça. Isso aqui não é uma propaganda, mas eu acho que a revista FAPESP é um órgão de veiculação de conteúdo científico muito bom que a gente tem. E a gente devia valorizar e explorar cada vez mais. Não esqueça de curtir, comentar e, se puder, se inscrever lá no canal deles para acompanhar mais vídeos. Se você gostou desse react, também gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Sempre tem vídeo aqui para a gente tentar ampliar, construir cada vez mais conhecimento desse mundão que a gente tem, do conhecimento humano e do conhecimento que a gente não construiu ainda, mas vamos construir junto. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Até a próxima e tchau!